Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre uma briga entre dois jogadores do Timão. Bora te atualizar também sobre a situação de Piquerez, que teve um problema no joelho e causou preocupação em dirigentes alviverdes. Já o São Paulo defendendo um tabu importante contra o Ceará em jogo na noite dessa segunda-feira. Para completar, Cruzeiro completo contra o Flamengo, Jorge Sampaoli de olho em Gabigol. Falo também sobre Rossi, um histórico de pênaltis espetacular a favor do Flamengo. Tem novidade importante sobre Vasco e Rayhan, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar notificações. Antes do giro de notícias, só lembrar que você precisa fazer parte do meu grupo do Telegram, por lá várias dicas e sugestões para você aumentar seu índice de acerto na hora da fezinha esportiva. Quem veio comigo à tarde no jogo do Porto já se deu bem. Bom, agora sim, bora começar o giro de notícias para contar que Thiago Silva não enfrentará o Sport. Jogo marcado nessa quarta-feira entre Fluminense e Sport no Recife. Thiago sentiu problemas físicos no jogo contra o Botafogo. Os exames ainda não foram divulgados, mas o Fluminense já tomou a decisão de poupar o atleta do jogo no meio de semana. Já o Santos de Juan Pablo Vojvoda tem evoluído. Já são 4 partidas sem derrota e nos 4 jogos Santos conseguiu ser melhor do que os adversários. O empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino acabou nem refletindo que foi o jogo, especialmente no segundo tempo. Peixe bem melhor do que o time de Bragança Paulista. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu jogar o preço para vender Rayhan nas alturas. A grande promessa de São Januário hoje não sai do clube por menos do que 30 milhões de euros, a gente está falando de 188 milhões de reais. Importante registrar que o Rayhan vem crescendo de produção e sendo cada vez mais decisivo. Ele fez recentemente gols contra Flamengo e Cruzeiro, empate contra o Rubro Negro e vitória contra o Cruzeiro. E também por conta desses gols dá para dizer hoje que o Rayhan só tem menos gols entre atletas sub-19 no mundo do que Lamine Yamal. A joia do Barcelona soma 14 gols na temporada de 2025. Já o atacante do Vasco tem 12 gols marcados, uma diferença de 2 a favor de Lamine Yamal. Porto e o Zenit já haviam sinalizado com propostas de 17 milhões de euros. O Vasco recusou ambas e pretende segurar o Rayhan pelo menos até a metade do ano que vem. Resta saber se diante dessa concorrência vai haver fôlego para tal. O Barcelona não fez proposta, mas é um dos gigantes que monitoram de perto o trabalho do meio atacante de enorme capacidade técnica que tem crescido nas finalizações. Vale a lembrança também de que recentemente o Vasco descartou liberá-lo para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, tudo para que ele possa continuar se valorizando e ajudando o Vasco a somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Só para completar, registrar uma palavra do Rayhan sobre seu futuro, abre aspas para ele, sobre a saída eu deixo no tempo de Deus. Estou focado aqui no Vasco fazendo meu trabalho. Meus pais e meus empresários vão resolver na hora certa, fecha aspas. O que você pensa sobre 30 milhões de euros para o Rayhan? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Rossi. O goleiro do Flamengo tem se tornado cada vez mais importante no gol rubro-negro. Na vitória por 2-1 contra o Corinthians, ele pegou mais um pênalti e se há uma situação em que ele é muito bom é em cobranças de pênalti. Desde que foi contratado pelo Flamengo, 21 cobranças já foram feitas. E dessas 21, ele pegou 8 e ainda teve uma bola na trave. Isso significa que 43% das cobranças de pênalti contra o Rossi não entraram, é quase o equivalente a um pênalti desperdiçado a cada 2 cobranças. Excelente aproveitamento do Rossi, que tem uma característica na hora de defender pênaltis, ele costuma cair mais para o lado direito do que para o lado esquerdo. Foi para o lado direito que ele conseguiu defender a cavadinha de Yuri Alberto nesse domingo, na Neoquímica Arena. O atacante do Corinthians quis cavar, Rossi já havia caído, mas acabou por fazer a defesa sentado. Só para completar, em relação ao Rossi, o goleiro que mais pegou pênaltis nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, dos últimos 6 pênaltis cobrados contra o Rossi em Campeonato Brasileiro, 5 foram defendidos, estou somando a edição passada e atual. Nessa temporada de Campeonato Brasileiro são 3 pênaltis defendidos e nenhum outro goleiro que pegou tantos pênaltis quanto ele, Walter do Mirassol e Ronaldo do Bahia, tem 2 pênaltis defendidos cada um. Hora de falar sobre a bomba da segunda-feira, a possibilidade de Gabigol trocar o Cruzeiro pelo Atlético Mineiro, pelo menos é o que garante o jornal Dia.
por ação dos amigos do Rio, dá conta de que o Sampaoli pediu a contratação do Gabigol. Atacante que pertence ao Cruzeiro, tem contrato longo, mas já manifestou o interesse em conversar com dirigentes do Cruzeiro no fim dessa temporada, irritado, incomodado com os poucos minutos que ele tem como titular sob o comando de Leonardo Jardim. O Sampaoli é um velho admirador do Gabigol, mas imaginar que esse negócio possa acontecer hoje me parece surpreendente, seria algo meio inusitado, especialmente porque o Cruzeiro talvez nem se importe em negociar o Gabigol, mas certamente não vai querer vê-lo jogando num rival. Gabigol, que custa 2 milhões e 400 mil reais por mês, está entre os jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro e hoje, valor incompatível e de baixíssimo custo-benefício para alguém que é reserva na Raposa. O plano ideal do Cruzeiro seria negociar o Gabigol no fim da temporada com um clube do exterior, recebendo alguma compensação financeira. Difícil imaginar que o negócio possa acontecer justamente com o rival Atlético. E a pergunta que eu deixo para você, na condição de dirigente do Cruzeiro, você pediria quanto para negociá-lo com o Galo? E vou fazer uma pergunta contrária. Se você é dirigente do Atlético, até quanto estaria disposto a pagar para contratar o atleta, que soma 36 jogos, 12 gols e 4 assistências em 2025 com a camisa da Raposa? Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que terá o time completo para o confronto contra o Flamengo, partida absolutamente decisiva da próxima quinta-feira, 20h30 no Maracanã. E essa informação é importante porque, além do duelo do primeiro contra o segundo colocado, havia o risco muito grande de o Cruzeiro perder peças. Eram 9 pendurados para o jogo contra o Vasco da Gama. 8 jogadores de linha, além do técnico Leonardo Jardim, todo mundo passou ileso, apesar da derrota por 2-0 em São Januário. Caio Jorge, Matheus Pereira, Fabrício Bruno, Cássio, Lucas Romero, Wanderson, Matheus Henrique e Wallace não levaram cartão amarelo, assim como Leonardo Jardim. Vidalbi e Gabigol, que cumpriram suspensão no jogo no Rio de Janeiro, também ficam à disposição para a partida no Maracanã, que reúne o primeiro colocado, o Flamengo, com 54 pontos, o segundo colocado, o Cruzeiro, com 50. São 4 pontos de vantagem para o Fla, com uma observação importante: o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. Isso significa que, se o Cruzeiro perder para o Flamengo, praticamente dá adeus ao título do Campeonato Brasileiro. Se vencer, se recoloca na disputa, com boas chances de brigar até o fim da competição. Use o espaço para comentário para já deixar seu palpite para a partida da próxima quinta-feira, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, que enfrenta o Ceará logo mais às 20 horas no Morumbi, defendendo um importante tabu. O São Paulo não perde dentro de casa para o time cearense há 10 anos. A última derrota para o Ceará em casa aconteceu em 2015. Jogo de ida da Copa do Brasil, derrota por 2-1 no Morumbi. Na volta, São Paulo conseguiu fazer 3-0 no Castelão e passou para a próxima fase. Gols do São Paulo marcados por Rogério Ceni, Thiago Mendes e Alexandre Pato. Desde então foram 6 jogos, com 3 vitórias do São Paulo e mais 3 empates. No Campeonato Brasileiro, ao longo de toda a história, o Ceará jamais venceu o São Paulo. São 7 jogos com 4 vitórias do Tricolor e 3 empates. São Paulo que faz seu primeiro jogo depois da eliminação na Libertadores da América de forma vergonhosa, derrota para a LDU em casa por 1-0, no jogo em que o São Paulo mais uma vez perdeu muitos gols, placar agregado de 3 para o time equatoriano, nenhum gol marcado para o São Paulo. Saideira em relação ao Tricolor, contar que Rafael Tolói deve ser novidade no São Paulo, especialmente por conta da ausência do Ferrarese, contundido com problema muscular. Hora de falar sobre o Palmeiras para contar que Piquerez passou por exames por conta de um problema no joelho. Existia enorme preocupação de que o Piquerez tivesse alguma lesão séria, o que o impedisse de atuar por quase um ano. Mas calma, não há motivo para pânico, os exames não apontaram lesão, há somente um trauma no joelho direito e o Piquerez deve estar de volta em pouquíssimo tempo. Será reforço alviverde para o confronto de semifinal de Libertadores da América contra a LDU. O próprio Piquerez usou suas redes sociais para acalmar os torcedores e também dirigentes, escrevendo: "Está tudo bem". A imagem bem forte do jogo contra o Bahia mostra Piquerez dando um carrinho e o joelho dele travando. No final das contas, não passou de um trauma e ele está bem. Outra preocupação que acabou não se confirmando em relação ao Evangelista, jogador que tem crescido de produção com a camisa do Palmeiras, ele também saiu sentindo uma lesão no músculo adutor da coxa direita, músculo posterior da coxa direita, passou por exames médicos que não apontaram nenhuma gravidade. O Palmeiras não divulgou tempo de recuperação para os dois jogadores, mas dá para dizer que eles terão seu retorno muito em breve. Só para completar o noticiário alviverde, contar que Giai renovou seu contrato com o Palmeiras até setembro de 2030, enquanto Anderson Barros decidiu responder para Rogério Ceni.
técnico do Bahia deu uma cornetada no Abel Ferreira, lembrando a respeito do gramado. O Abel reclamou do campo, e o Rogério Ceni respondeu dizendo que o Abel não deveria se preocupar com o gramado, até porque o estilo de jogo do Palmeiras de ligação direta é favorecido em campos ruins, enquanto o Bahia precisa de uma boa qualidade de gramado, até porque troca mais passes. O Anderson Barros saiu em defesa do Abel dizendo, abre aspas, os títulos que o Palmeiras conquistou sob o comando do Abel demonstram a excelência do trabalho desenvolvido. A declaração do senhor Rogério Ceni entra em uma questão ética complicada, e eu acho que ele deveria repensá-la. E você? Acha que Rogério Ceni exagerou ou ele está certo na discussão pública com Abel Ferreira? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Quero falar agora sobre o Corinthians com discussão pesada entre Ángel Romero e Hugo Souza. A briga aconteceu depois da derrota do Corinthians por 2-1 para o Flamengo na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Romero decidiu reunir os atletas para fazer um cumprimento bem tradicional depois das partidas na Neoquímica Arena, endereçado aos torcedores. Ao que consta, o Hugo Souza, irritado com a derrota, decidiu ir para o vestiário e o Romero cobrou de forma severa, áspera, pesada, o goleiro que é titular do Corinthians. Jogadores do Timão foram chamar o Hugo, que acabou se rendendo e fazendo o cumprimento com o restante do elenco. Enquanto os jogadores faziam esse cumprimento, dá para ver nas imagens o Romero xingando o Hugo, que não gostou. O pessoal do Deixa Disso precisou entrar no meio da discussão para evitar que cenas mais fortes viessem à tona e a público diante de todos os torcedores. Posso assegurar, complementando as informações que já foram divulgadas, que o clima continuou quente nos vestiários. Romero quis cobrar o Hugo, que minimizou as declarações do Romero, meio que colocando o Romero no lugar, peraí, fica na sua, você nem titular do time é. O Romero, fazendo valer do tempo de casa e do moral que tem com o torcedor, insistiu nas cobranças. E mais uma vez o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para que a confusão não se tornasse algo mais sério, com direito à briga de vias de fato. O episódio, nessa segunda-feira, parece ter sido superado, até porque a questão era extremamente boba. Cumprimentar ou não o torcedor, o Romero quis adotar um papel de líder, o cara que domina todo mundo, o Hugo não gostou. Só para complementar, lembrar que o Romero tem contrato com o Corinthians só até dezembro e nesse momento não há nenhuma intenção na renovação do vínculo. Quero completar em relação ao Corinthians para contar que Memphis Depay continua sendo dúvida em relação a seu retorno. Ele se machuca no dia 10 de setembro num jogo contra o Atlético Paranaense. E a primeira impressão é de que por conta desse edema ele precisaria talvez de um jogo para ficar de fora. Na verdade já se passaram 19 dias, dá para descartar sua presença contra o Internacional em Porto Alegre nesse meio de semana, jogo na quarta-feira, talvez no melhor do cenário se ele treinar com bola ao longo da semana possa reaparecer diante do Mirassol no fim de semana. A verdade é que há uma enorme preocupação e cuidado dos dirigentes do departamento de futebol do Corinthians com esse retorno do Memphis, até porque o holandês ficou muito chateado com a contusão, culpando os integrantes da comissão técnica do Corinthians. Ele entendia que não precisava jogar contra o Atlético Paranaense, especialmente depois de toda a viagem que fez e dos 2 jogos pela Holanda na última data FIFA. E você, que pensa sobre toda essa confusão, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 em ponto. Tem programa do Nicola. Tchau!